Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que é uma criação minha e dei o nome de Sofia. Então essa é a bolsa Sofia. Olha que linda, ela tem a mega rosa com ponto caranguejo. Eu vou abrir para vocês verem. Coloquei aqui um botão imantado. Ela tem forro. Olha a parte de dentro. E olha que fofura! A mega rosa tem a função de aba, de tampa da bolsa, olha. Gostou do modelinho de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você está conhecendo o canal agora e ainda não é inscrito e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, porque aqui no meu canal você não precisa pagar absolutamente nada para aprender a fazer esses modelos autorais e também modelos de bolsas que estão em alta. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscreva aqui no canal, ative o sininho também das notificações para vocês não perderem os modelos novos que trago aqui. Agora, se você já conhece meu trabalho e quer ajudar a apoiar ainda mais, basta clicar no botão logo abaixo do vídeo Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Olha pessoal, além da bolsa Sofia ter ficado linda, ela ficou também muito estruturada, olha, bem firme. Olha a parte do fundo. Agora vamos às medidas. Olha, de largura ficou medindo 30 centímetros. Nessa parte mais baixa até a base, 19 centímetros. E da parte mais alta até a base, 22 centímetros. A rosa ficou medindo em torno de 17 centímetros. Para fazer a bolsa, eu trabalhei com fio de malha prêmio de 25 milímetros e agulha de crochê de 5 milímetros. E para fazer a rosa, eu usei um fio de malha mais fino, esse mede 15 milímetros, e usei agulha de crochê de 3,5 milímetros. Mas se você não tiver esse fio de malha mais fino, você pode usar o fio de malha de 25 milímetros que a gente usou na bolsa, tá? Ou então substituir pelo fio náutico ou um outro fio da sua preferência. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 19 correntinhas e eu optei por trabalhar com a agulha de número 5 porque eu quero que os pontos fiquem mais fechadinhos, mas você pode trabalhar com a 5,5, com a 6, tá? Com a agulha da sua preferência, porque estamos usando o fio de malha de 25 milímetros. Então, eu vou fazer aqui um nó. Esse nó eu vou contar como a minha primeira correntinha, tá? Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 19 correntinhas. Fiz 19 correntinhas e ficou medindo 17 centímetros. Agora, viro minhas correntes para trabalhar aqui na parte de trás. Vou pular a primeira alcinha e venho na segunda e inicio os pontos baixos. Eu vou fazer pontos baixos até a penúltima alcinha. Fiz 17 pontos e cheguei aqui no último ponto, que é aquele nozinho inicial. Então, vou introduzir a agulha aqui no nozinho também atrás e vou fazer 3 pontos baixos. Já fiz 1, 2 e 3. Então, aqui dentro do mesmo ponto, eu fiz 1, 2, 3 pontos, tá? Para formar a virada. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui do início para fechar o miolinho completamente. Agora, eu vou trabalhar, pessoal, essa parte reta. Vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base, já escondendo essa pontinha.
Estou chegando ao final, trabalhei 16 pontos até aqui e agora eu vou trabalhar o ponto 17 aqui no último ponto, tá? Ó. Até aqui ficou assim. Agora, para formar a virada, eu vou colocar mais um ponto aqui no último ponto. Então, coloquei 2 pontos aqui dentro do último ponto para formar a virada. Então, contando esses 2 pontos, 1, 2, com esse primeiro ponto, a gente tem 3 pontos para formar a virada, a mesma quantidade que a gente fez aqui. Agora, eu vou dar um espaço no fio para encerrar a carreira. Então, eu venho aqui em cima desse primeiro ponto, que faz parte da curva, levo esse fiozinho lá para trás. E aqui atrás, eu vou ajustar bem o fio, vou puxar assim, olha, para ficar bem fechadinho, porque a gente vai fazer um nozinho aqui atrás para encerrar a carreira. Puxei o fio, agora eu vou fazer um nozinho. Então, fiz o nozinho aqui atrás e ficou assim, 1, 2, 3 pontos. Esse aqui já faz parte do outro lado. Primeira carreira pronta, com um total de 38 pontos. Nós temos 16 pontos aqui na parte reta, 3 aqui na virada, 16 do outro lado e mais 3 aqui na virada, né? Que totaliza 38 pontos. Agora, a gente vai dar início à segunda carreira. E a partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar o ponto baixo centrado. Então, eu pulo esse primeiro ponto, onde a gente fez o encerramento em cima dele, e venho aqui no segundo ponto, que é o primeiro ponto aqui, 2,16 da parte reta. Introduzo a agulha no centro dele e saio no centro também aqui atrás. Agora, dou um espacinho aqui nessa laçada, trago essa laçada aqui pra frente, ó, desse jeito, para fazer a correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira, tá? Ó. Correntinha feita, agora eu sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar na curva. Ó, assim, até chegar aqui. Contando com a correntinha, fiz 16 pontos e cheguei aqui na curva. Aqui na curva, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cima de cada ponto de base, tá? Ponto baixo centrado também. Já fiz um, agora 2. Ó, dentro do mesmo ponto. Agora, venho para o próximo ponto. E faço 2 pontos baixos dentro dele. Agora, venho aqui no último ponto. E vou fazer também 2 pontos dentro dele. Trabalhei a curva da segunda carreira com total de 6 pontos. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na próxima curva. Trabalhei 16 pontos aqui desse lado. E cheguei nos 3 pontos da curva. Aqui nessa curva, vou fazer do mesmo jeito, tá? 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2. E no próximo ponto, também 2 pontos. Agora, no último ponto, coloco também 2 pontos. Segunda carreira pronta com um total de 44 pontos. Pessoal, o trabalho vai ficar virando assim um pouquinho, mas é só no começo, tá? À medida que a bolsa for crescendo, essa base tende a normalizar, ficar retinha, tá? Então, não se preocupe. Agora, eu vou dar um espacinho aqui no fio para encerrar a segunda carreira. Pulo a correntinha, venho aqui no segundo ponto, levo esse fiozinho lá para trás. Agora, volto aqui naquela correntinha, introduzo a agulha no centro dela e saio aqui atrás também no centro dela. Passo a agulha por dentro dessa alça, ajusto o fio. Agora, laço e trago aqui pra frente, olha.
e já faço uma correntinha que equivale ao meu primeiro ponto da carreira. A partir de agora, a gente vai encerrar e iniciar desse jeito por todas as carreiras, tá? Agora, eu sigo colocando um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar no primeiro aumento. Até chegar na curva. Trabalhei 16 pontos e cheguei na curva. Ó, aqui está o primeiro ponto do primeiro aumento. Eu vou fazer um aumento em cima desse primeiro ponto, tá? 1 e 2 pontos. Em cima do próximo ponto, eu vou colocar um ponto apenas. Então, eu fiz um aumento e um ponto sozinho. Agora, no próximo ponto, eu vou colocar um aumento. 1 e 2. No próximo, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. E no próximo e último ponto, um ponto sozinho. Então, terminamos a curva da terceira carreira, fizemos 1, 2, 3 aumentos, intercalados por um ponto sozinho, totalizando 9 pontos. Agora, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base até a próxima curva. Trabalhei aqui os 16 pontos da parte reta e cheguei na curva. E aqui na virada, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, e, por último, um ponto sozinho. Curva da terceira carreira pronta desse lado, com total também de 9 pontos. Então, concluímos a terceira carreira com total de 50 pontos. Agora, eu vou dar um espacinho aqui no fio para encerrar do mesmo jeito. Pulo a correntinha, venho no ponto baixo, levo o fiozinho lá para trás, volto aqui dentro da correntinha, saio no meio dela lá atrás, passo a agulha por dentro da alça, ajusto o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, dou altura e faço uma corrente. Essa corrente é meu primeiro ponto aqui da quarta carreira. Agora, eu vou fazer os 16 pontos até chegar na curva, contando ali com a correntinha. Trabalhei os 16 pontos aqui da parte reta e cheguei em cima do primeiro aumento. Em cima do primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto apenas. E no próximo, também um ponto. Então, aqui na quarta carreira, a gente vai trabalhar um aumento e 2 pontos sozinhos, tá? Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2. Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto, também um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. 1 e 2. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, também um ponto sozinho. Então, terminamos a curva aqui na quarta carreira com um total de 12 pontos. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo centrado para cada ponto de base até a próxima curva. Agora, vamos trabalhar a curva do mesmo jeito. Um aumento. Um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. Um aumento e 2 sozinho, tá? Agora, um aumento.
Agora, um ponto sozinho, mais um ponto sozinho, e o último aumento. E 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Curva pronta com total também de 12 pontos. Então, quarta carreira pronta com total de 56 pontos. Agora, dou um espacinho aqui no fio para encerrar. Pulo aqui essa correntinha, venho no segundo ponto, levo a alça lá para trás, introduzo a agulha aqui no centro do ponto e por dentro da alça. Ajusto o fio que vem do novelo, trago o fio aqui para frente, dou uma alturinha e faço uma correntinha. Olha, pessoal, a nossa base já está pronta. Eu vou medir aqui para vocês verem. Ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Agora, pessoal, eu vou fazer 2 voltas sem aumentos, tá? Vou fazer 2 voltas sem aumentos, cada volta com também 56 pontos. Então, vou fazer a quinta e a sexta carreira com 56 pontos sem aumentos, tá? Então, eu vou adiantar essa quinta carreira com 56 pontos e a sexta carreira com 56 pontos. E já volto aqui com vocês. Terminei a quinta e a sexta carreira sem aumentos, olha, não fiz aumentos, tá? Já encerrei e agora estou iniciando a sétima carreira. E na sétima carreira, pessoal, a gente vai fazer aumentos. Esse é o diferencial do fundo aqui, do formato da nossa bolsa. A gente tá fazendo uma base diferenciada para a nossa bolsa ficar com um formato bem bonito, bem elegante, tá? Então, fiz aqui a correntinha, vou fazer 16 pontos até chegar lá na curva. Trabalhei os 16 pontos, contando aqui, né, com a correntinha, e cheguei aqui na curva. Veja que a gente vai fazer o aumento na direção também desse primeiro ponto aqui do aumento da quarta carreira, tá? Então, eu vou colocar 2 pontos. Fiz o aumento. Agora, eu vou separar os aumentos com 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Agora, eu faço um aumento. Agora, eu vou fazer os 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Fiz os 3 pontos, agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, os 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Então, aqui na curva da sétima carreira, ficamos com um total de 15 pontos. Agora, eu vou fazer 16 pontos até chegar aqui no próximo aumento. Fiz os 16 pontos da parte reta. Perceba que é na direção do primeiro ponto aqui do aumento da quarta carreira, tá? Então, vou fazer 2 pontos. Fiz o primeiro aumento, agora eu vou fazer 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. E agora, eu vou fazer um aumento. Três pontos sozinhos. Um aumento.
e 3 pontos sozinhos. Curva desse lado pronta, com total de 15 pontos. Olha como já está ficando o formato da nossa bolsa. Então, terminamos a 7ª carreira, pessoal, com um total de 62 pontos. Agora, eu vou dar um espaço, pulo a correntinha. Vamos encerrar e começar sempre do mesmo jeito. Fiz a correntinha para dar início à 8ª carreira. Agora, eu vou trabalhar 7 carreiras, cada carreira também com 62 pontos. Não vamos fazer aumentos, tá? Eu vou adiantar aqui as 7 carreiras e já volto com vocês. Pessoal, antes de dar continuidade, eu vou fazer um detalhezinho aqui no fundo, mas esse detalhe é opcional. Eu vou usar uma agulha menor, essa é a de 3,5. Aqui está o miolinho da curva, eu venho aqui um ponto depois, o miolinho, um ponto depois. Trago o fio e vou fazer pontos baixíssimos. Agora sim, vou introduzir no miolo, trago o fio e vou fazendo baixíssimos. Um pontinho para cada ponto de base, ó. Eu acho que fica bem bonitinho o fundo da bolsa, tá? Ó, vou fazendo baixíssimos até um ponto depois do miolinho. Fiz um total de 19 pontos baixíssimos aqui no fundo, agora eu vou cortar o fio. Vou trazer aqui pra frente e vou cortar. Agora, eu vou levar esse fiozinho pra trás pelo mesmo ponto que eu terminei. E aqui por dentro, eu vou esconder essa pontinha. E vou cortar o excesso. Só isso, tá, pessoal? Vou esconder também essa outra pontinha, tá? E agora sim, eu vou dar continuidade, vou fazer as 7 carreiras. Já adiantei as 7 carreiras, olha. Aqui está minha última carreira de aumentos, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras aqui. No total, temos 14 carreiras. Então, vamos iniciar a carreira de número 15. Faço uma correntinha e vou trabalhar aqui 16 pontos e vou fazer uma redução. Então, nessa carreira de número 15, a gente vai trabalhar reduções, tá? Agora, eu vou trabalhar 8 pontos até chegar aqui na próxima redução, que também é na direção do primeiro ponto aqui do aumento, tá? Então, vamos lá. Vou fazer 8 pontos. Fiz 8 pontos, vou trabalhar em cima desses 2 pontos a redução. Dou altura e deixo, introduzo, dou altura e deixo. Tenho 3 alças na agulha, laço e tiro todas. Agora, eu vou trabalhar 19 pontos até a próxima redução. Trabalhei 19 pontos até aqui e cheguei na direção aqui do primeiro ponto do aumento lá de baixo. Vou trabalhar a redução em cima desses 2 pontos. Faço 8 pontos aqui no meio, até a próxima redução. Trabalhei os 8 pontos e cheguei na direção daquele primeiro aumento aqui da carreira lá de baixo. Então, eu vou reduzir esses 2 pontos. E agora, um ponto para cada ponto até o final. Vou dar um espaço no fio e vou encerrar a carreira. Então, pessoal, carreira de número 15 pronta. Fizemos 4 reduções, 2 de cada lado. Agora, eu vou fazer 5 carreiras. Eu vou adiantar aqui 5 carreiras e já volto com vocês.
Já trabalhei 5 carreiras, cada carreira com 58 pontos. No total, fizemos 20 carreiras até aqui. Eu vou medir para vocês verem. De altura está medindo 18 centímetros e de largura 28 centímetros. Agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Pulo a correntinha, venho aqui no segundo ponto, introduzo a agulha de trás para frente, levo esse fio lá para trás, agora introduzo aqui, vou usar o lado menor da agulha, agora introduzo aqui por baixo, saindo dentro do ponto e levo esse fiozinho para baixo. Dessa forma, simulamos aqui o acabamento da correntinha, formando o arremate invisível. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. E vou cortar o excesso. Olha, a bolsa está bastante estruturada, ela está bem firme. Agora, vamos forrar a bolsa. Eu tenho aqui um pedaço de tecido. Esse tecido, pessoal, é o sedinha, tá? Ele também é conhecido por outro nome, que eu me esqueci agora. Eu vou deixar anotado o nome na descrição do vídeo, tá? Então, ele tá dobrado assim. Olha, eu vou virar ele do lado avesso. Trabalhar com esse tecido dobrado e do lado avesso. Olha, posicionei a minha bolsa em cima do tecido, a abertura do tecido está para cima. Olha, e deixei uma margem de aproximadamente 2 centímetros para tirar a margem da costura, tá? E agora eu vou costurar as duas laterais. E vou costurar. Como eu deixei uma margem de 2 centímetros, eu tô costurando aqui no meio, deixando mais uma margem de 1 centímetro, tá? Já costurei e ficou assim. Olha, ficou um saco. Agora, a gente vai posicionar esse saco dentro da bolsa. Olha, eu vou arrumando e vou dobrando uma margem até eu sentir que tá na altura que eu preciso. Olha, já prendi aqui com os pregadores. Se você não tiver esse pregador, pode usar aqueles de pregar roupa mesmo, tá? No varal. Então, a gente tá forrando a bolsa antes para facilitar. Mas a gente ainda vai fazer aqui os dois cantos, tá? Olha, precisei dobrar o pano e deixar aqui abaixo, né, da abertura, pra gente crochetar os pontos baixos centrados. Olha, então, a gente vai fazer toda a costura deixando aqui esses pontos livres, tá? Então, eu introduzo a agulha aqui por dentro, para a costura ficar bem discreta, e pego aqui no crochê, ó. Pego no tecido. E agora, na mesma direção que saiu a agulha, eu pego aqui no crochê. Dessa forma, a costura não vai aparecer, ó, ela fica embutida. E assim eu faço toda a costura. Bolsa forrada. E também já fiz as marcações. Para encontrar o canto, eu dobrei a minha bolsa, assim, bem centralizada. Encontrei os pontos aqui da extremidade e contei, pessoal, 14 pontos e separei. Estão vendo? Olha, aqui no cantinho, eu separei 14 pontos para trabalhar. Aqui desse lado também. Eu vou tirar esse aqui, deixei só para vocês entenderem. Então, aqui de cada lado eu tenho 14 pontos, aqui no meio eu tenho 15 e aqui do outro lado também tenho 15, totalizando 58 pontos. E agora, vamos dar início aos cantos. Então, eu venho aqui com a agulha de 5 milímetros, nesse ponto marcado, no centro dele, porque estamos trabalhando o ponto baixo centrado, olha, saí aqui atrás no centro dele. Vou trazer o fio e vou fazer uma corrente. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos centrados e já vou escondendo essa pontinha. Então, contando aqui com a correntinha, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Agora, a gente vai trabalhar uma redução em cima desses 2 pontos. Então, introduzo a agulha, puxo o fio e deixo. Venho para o próximo, puxo e deixo. Tenho 3 alças na agulha, laço e tiro as 3. Fizemos aqui uma redução. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos até o ponto marcado. Já fiz 3, 4, 5 e 6 aqui, que é o ponto marcado. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira do canto e ficamos com 13 pontos. Agora, eu viro o trabalho sem fazer corrente, tá? Eu vou apenas virar. Vou pular o primeiro ponto e venho no segundo, pegando aqui na alcinha de dentro, assim, e faço um baixíssimo. No próximo, pegando apenas na perninha de dentro, outro baixíssimo. Eu vou fazer baixíssimos até o penúltimo ponto. Então, terminamos aqui a segunda carreira, que foi de pontos baixíssimos, e fizemos um total de 11 pontos. Agora, eu viro sem fazer corrente, dou um espaço no fio, introduzo a agulha aqui, na direção desse ponto, né, do baixíssimo. Trago essa alcinha aqui pra frente. Introduzo a agulha, laço o fio que vem do novelo e faço uma correntinha. Essa correntinha é o meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base até o último ponto. Vamos fazer aqui 11 pontos baixos centrados, tá? Nessa terceira carreira. Na terceira carreira, fizemos 11 pontos baixos centrados. Agora, viro sem fazer corrente, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e vou fazer 9 pontos baixíssimos. Fiz 9 pontos, pulo essa correntinha, né? Porque a gente pulou um ponto aqui no começo e pula um ponto no final. E aqui no final é sempre essa correntinha. Então, quarta carreira pronta com 9 pontos. Agora, viro o meu trabalho, introduzo a agulha aqui nesse segundo ponto, na direção do último baixíssimo. Trago essa alcinha aqui pra frente. Laço e faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer 9 pontos até o final. Fiz 9 pontos e cheguei ao final. Agora, viro, pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Dou um espaço e viro o meu trabalho. Venho aqui no segundo ponto. Trago essa alcinha pra frente e faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer 3 pontos. Já fiz um, né, que é a correntinha. 2 e 3. E nos próximos 2 pontos, eu vou trabalhar uma redução. Laço e tiro tudo. Agora, faço 3 pontos desse lado. 1, 2 e 3. Então, nessa carreira, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos.
Agora eu vou tirar aqui a agulha e vou cortar esse fio para arrematar. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou passar aqui pelos pontos e vou puxar para fechar. Agora, introduzo a agulha aqui desse lado e saio aqui no mesmo ponto para fechar ainda mais. Agora, faço um nozinho, passando a agulha aqui por dentro da alça, aperto bem. E agora eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro e cortar o excesso. Vou repetir o mesmo processo aqui do canto com todas as carreiras aqui desse lado, tá? Eu vou adiantar o meu trabalho e já volto com vocês. Agora a gente vai fazer a mega rosa com ponto caranguejo. E para a rosa ficar menor, mais delicada, eu optei por trabalhar com fio de malha de 15 milímetros. Mas se você não tivesse fio de malha, você pode continuar com o fio que a gente estava usando na bolsa, ou também usar um fio poliéster de 3 milímetros, um fio poliéster também de 5 milímetros, aí fica a seu gosto, tá? Então, eu vou dar uma esticadinha aqui no fio de malha para ele ficar ainda mais fininho. E vou trabalhar com agulha de 3,5 milímetros aqui na rosa, tá? E nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Eu faço o anel mágico desse jeitinho, passando o fio sobre esses 2 dedos e prendendo aqui atrás. Introduzo a agulha com gancho para baixo, trago e já faço uma correntinha. Vou precisar de 2 correntes, então eu faço mais uma para dar altura de meio ponto alto, porque nós vamos trabalhar agora pontos meio alto, tá? Então, eu laço, introduzo aqui dentro do anel e faço 11 ponto meio alto. Já fiz 2, contando com as correntinhas, 1, 2, agora 3. Eu vou fazer um total de 12 pontos. Contando com as correntinhas, eu fiz um total de 12 pontos. Agora, eu vou fechar o anel, puxando esse fiozinho. E vou encerrar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Então, primeira carreira pronta com total de 12 pontos. Agora, faço 2 correntinhas para dar altura de meio ponto alto, laço e venho no mesmo lugar e faço mais um ponto formando um aumento. Nessa carreira, a gente vai trabalhar inteira, fazendo aumentos, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Assim, por toda a carreira. Estou chegando ao final da segunda carreira, eu vou encerrar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, então, segunda carreira pronta com total de 24 pontos. Agora, subo 2 correntes para dar início à terceira carreira. No próximo ponto, eu coloco um aumento. Então, aqui na terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e um aumento. No próximo ponto, pegando na alcinha de trás, eu vou colocar um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Então, na terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento, tá? Terminei a terceira carreira, meu último ponto foi um aumento, porque iniciamos com um ponto sozinho. E vou encerrar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para dar início à quarta carreira, laço, venho para o próximo ponto pegando na alcinha de trás, faço mais um ponto sozinho, então já fizemos 1, 2. Agora, no próximo ponto, eu faço um aumento. Então, aqui na quarta carreira, a gente vai trabalhar um aumento separado por 2 pontos sozinhos. Olha, um aumento e 1, 2 pontos sozinhos. Agora, eu faço um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. Cheguei ao final da quarta carreira, o último ponto que fiz foi um aumento, porque iniciamos com 2 pontos sozinhos. Então, aqui na quarta carreira, ficamos com um total de 48 pontos.
Agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar, porque essa foi a nossa última carreira. Pulo as 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto, levo esse fiozinho lá para trás, agora volto aqui dentro do último ponto e levo esse fio lá para baixo. Aqui atrás, eu vou caminhar com esse fio por baixo dos pontos. E depois, eu vou cortar o excesso. Eu vou fazer a mesma coisa com aquela pontinha ali do anel mágico, essa pontinha aqui, tá? Eu vou esconder. E vou cortar o excesso. Então, a base aqui da nossa rosa já está pronta. Fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras e ficou medindo 12 centímetros. Agora, vamos iniciar as pétalas da rosa. A gente vai trabalhar pegando nessas alcinhas. Aqui na primeira carreira, nós temos 12 alcinhas. Eu vou introduzir a agulha em qualquer alcinha dessa e vou trazer o fio que vem do novelo aqui para frente. Vou subir 2 correntinhas. Aqui nas pétalas, a gente também vai trabalhar fazendo meio ponto alto, tá? Agora, laço, já vou conduzindo esse fiozinho. Vou dobrar assim, pessoal, para facilitar, tá? Laço, venho na mesma alcinha e faço meio ponto alto. Laço, volto aqui na mesma alcinha e faço mais um ponto, olha. Então, contando aqui com as 2 correntinhas, nós temos 3 pontos dentro da mesma alcinha. Agora, laço e venho aqui para a próxima alcinha, olha. E vou fazer aqui dentro dela também 3 pontos. Já fiz 1, 2 e agora 3. Então, trabalhamos dentro de 2 alças e fizemos um total de 6 pontos. Agora, faço 2 correntinhas para virar, viro o meu trabalho, e aqui atrás eu vou fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, lacei, já venho aqui no pé daquelas correntinhas e faço mais um ponto, formando um aumento, olha, 2 pontos no mesmo ponto. Laço, venho para o próximo ponto, faço 2 pontos. No próximo, 2 pontos. Aqui nessa carreira, a gente vai ficar com um total de 12 pontos, tá? O dobro do que a gente tinha na primeira carreira. Agora, aqui o último ponto. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Agora, a gente vai pular 3 alcinhas, então, vamos contar 1, 2, 3 e vamos prender aqui na 4ª alcinha com um ponto baixíssimo. Ó, até aqui ficou assim. Agora, faço uma corrente e vamos fazer o ponto caranguejo. Então, para fazer o ponto caranguejo, a gente vai voltar aqui nesse primeiro ponto, vai introduzir a agulha, vou laçar, trazer da altura e laçar novamente e tirar as alças. Ó, primeiro ponto. Dou um espacinho assim, olha, para ficar melhor, para facilitar. Venho para o próximo ponto, introduzo a agulha pegando nas 2 alças, pesco o fio que vem do novelo, dou altura, laço e tiro tudo. Nós estamos fazendo, então, o ponto caranguejo, que nada mais é que um ponto baixo sendo feito ao contrário. Olha. Dou um espaço, venho para o próximo, laço, dou altura e tiro tudo. Dou um espacinho aqui para facilitar, venho para o próximo, pesco o fio, dou altura e tiro tudo. Espacinho, próximo ponto, pesco o fio, dou altura e tiro tudo. Nós vamos trabalhar aqui todos os pontos, tá? Os 12 pontos.
Olha, trabalhei todos os pontos e ficou assim. Vou cortar esse excesso aqui para não atrapalhar essa pontinha do início do trabalho. E para prender a pétala, a gente vai pular 1, 2, 3 alcinhas e vamos introduzir aqui na quarta, olha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Olha, primeira pétala prontinha, olha que linda. No mesmo ponto que a gente prendeu com baixíssimo, vamos subir 2 correntinhas, 1, 2, para dar altura de meio ponto alto. Laço. Vou dobrar assim o meu trabalho para facilitar. E aqui dentro eu coloco mais 2 pontos, totalizando 3. Laço, venho para a próxima alcinha e faço 3 pontos. Tenho um total de 6 pontos, agora faço 2 correntes e viro o meu trabalho. Aqui atrás, a gente vai fazer 12 pontos, colocando 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz 12 pontos, agora eu vou voltar aqui no pezinho dessa outra pétala, aqui, olha, na primeira alcinha desse lado, e vou prender com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e vamos voltar fazendo o ponto caranguejo. Então, venho aqui no primeiro ponto, introduzo, pesco o fio, trago, dou altura e finalizo. Dou um espacinho. Próximo ponto, introduzo a agulha, pesco o fio, dou altura e tiro tudo. Vamos trabalhar todos os pontos, os 12 pontos. Para o seu ponto caranguejo ficar bonito, é importante dar esse espacinho, tá? Ó, para não ficar embolado. E o último ponto aqui no cantinho. Trabalhei os 12 pontos caranguejo, agora a gente vai prender aqui no pezinho da primeira pétala, tá? Ó, para ficar bem fechadinha, ó. Olha como ficou o miolinho da nossa rosa, bem fechadinho. Agora, faço 2 correntes para passar para a próxima carreira. Então, a primeira carreira de pétalas já está pronta com 2 pétalas. Agora, pessoal, fiz 2 correntinhas, a gente vai passar aqui para outra carreira, olha, para a segunda carreira, para trabalhar nas alcinhas. Então, eu vou trazer essa agulha um pouco mais para trás, só para intercalar um pouco as pétalas, para ficar com um aspecto mais natural de rosa. Então, vim um pouquinho aqui para o lado, vou pescar o fio e fazer um baixíssimo. Fiz um baixíssimo, subo 2 correntes para dar altura de meio ponto alto, laço e volto aqui na mesma alcinha onde eu prendi e faço mais 2 pontos. Com as correntinhas, temos 1, 2, 3, laço, venho para a próxima alcinha, faço 3 pontos dentro dela. E a partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar 9 pontos aqui na base da pétala. Então, já temos 6, venho para a próxima alça e coloco mais 3. Olha, então ficou assim, 9 pontos aqui na primeira parte da pétala. Subo 2 correntes. E aqui atrás eu laço, venho aqui no primeiro ponto, na direção das correntinhas, aqui, olha. E coloco mais um ponto, formando um aumento. Laço, venho para o próximo ponto e faço 2 pontos. Então, se a gente tinha 9 pontos na primeira carreira, aqui na segunda nós vamos ficar com 18 pontos no total.
Fiz os 18 pontos. Agora, a gente vai prender a pétala. Então, aqui na segunda carreira, a gente vai prender na sexta alcinha. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos prender aqui. Com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma corrente. Dobro assim para facilitar. E vou fazer os pontos caranguejo, olha. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Olha, já trabalhei aqui os pontos caranguejo e ficou assim. Agora, a gente vai prender, então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas e vamos prender aqui na sexta, tá? Com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, laço, venho aqui dentro da mesma alcinha e coloco mais 2 pontos. Fiz 9 pontos, faço 2 correntes e viro meu trabalho. Aqui atrás, a gente vai fazer os 18 pontos, colocando 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Eu vou adiantar os 18 pontos e já volto com vocês. Fiz os 18 pontos, agora a gente vai prender aqui na base da pétala anterior, com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vamos fazer aqui os pontos caranguejo. Olha, já fiz os pontos caranguejo. Agora, a gente vai prender essa pétala. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sexta alcinha com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e vou trabalhar aqui a base da última pétala dessa carreira. 3 pontos dentro de cada alcinha. Agora, laço e venho aqui nessa alcinha que a gente já trabalhou e vamos colocar 3 pontos. Já coloquei 2 e 3. Então, a base aqui da última pétala dessa carreira, já iniciamos com 9 pontos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou virar, e aqui atrás os 18 pontos. Eu vou adiantar essa pétala, pessoal, ao final da pétala eu volto com vocês. Já terminei essa pétala e vou encerrar aqui na base da primeira pétala dessa carreira, com um ponto baixíssimo. Agora, 2 correntinhas para dar início à próxima carreira. Então, aqui na segunda carreira, fizemos 3 pétalas, tá? Fiz as 2 correntinhas, Fiz as 2 correntinhas, venho aqui um pouco para o lado, só para intercalar as pétalas, e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas para dar altura de meio ponto alto, laço, venho aqui na mesma alcinha e coloco mais 2 pontos, total de 3 pontos. Laço, venho na próxima alça, coloco 3 pontos. Já fiz 2, agora 3. E aqui nessa última carreira de pétala, pessoal, a gente vai colocar um pontinho a mais aqui na próxima alcinha, tá? Então, aqui na próxima alcinha, na última alcinha, nós vamos colocar 4 pontos, tá? Então, já fizemos 2, 3 e 4. Então, aqui na última fileira de pétalas, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, porque aqui na última alcinha a gente colocou 4 pontos. Agora, faço 2 correntinhas e viro, e aqui atrás a gente vai colocar 20 pontos, tá? Para a nossa pétala ficar um pouquinho mais larga.
Então, eu vou fazer aqui os 20 pontos e já volto com vocês. Trabalhei os 20 pontos e nessa carreira a gente vai prender na 7ª alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Por isso, fiz 20 pontos para a nossa pétala não ficar repuxada. Então, vou contar novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E vou voltar fazendo aqui os pontos caranguejo, tá? Do mesmo jeito. Então, nessa carreira, vamos prender na 7ª alcinha. Eu vou adiantar essa carreira, ao final eu volto com vocês, tá? E cada pétala com 20 pontos. Vou trabalhar aqui a última pétala da carreira e voltei para mostrar para vocês. Olha, já prendi aqui a pétala e temos 1, 2, 3 alcinhas, tá, pessoal? A gente vai trabalhar em cima dessas 3 alças. A última alcinha, a terceira alça é a alça que a gente já trabalhou, tá? Então, vou fazer aqui 3 pontos e aqui na última 4. Olha, assim, total de 10 pontos. Estou terminando aqui a última pétala. Vou prender aqui na base da primeira com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha para cortar o fio. Cortei o fio, agora eu vou trazer esse fio aqui para trás para arrematar. Aqui atrás eu vou caminhar com esse fio e depois eu vou cortar o excesso. E a nossa rosa está prontinha. Agora, eu vou forrar o fundo aqui da rosa, essa parte circular. Eu cortei um círculo no tecido, mais ou menos aqui um pouquinho maior que o círculo da base da rosa, e vou costurar aqui. Vou deixar a margenzinha aqui, a cabecinha dos pontos de fora, assim, olha, e vou passar uma costura. Olha, já costurei aqui o forrinho da rosa. Agora, vamos fixar a rosa na bolsa. Eu separei aqui 6 pontos na direção dessa pétala, porque eu quero que essa pétala fique para cima, tá? Então, eu separei 6 pontos aqui atrás dela, ó. E aqui na bolsa, na parte de trás, onde a gente fez as emendas, eu também separei 6 pontos. Usando a agulha de crochê de 3,5 e o fio mais fino, mas também poderia ser o fio mais grosso, tá? Eu vou introduzir a agulha primeiro aqui na parte da rosa, depois na bolsa, vou tirar aqui o marcador, ó, pegando aqui nas 2 alcinhas, e vou pescar esse fio que vem do novelo, olha, passando aqui por dentro e fazendo um baixíssimo. Próximo ponto, eu vou pegar na rosa, próximo na bolsa, e depois pescar o fio aqui por dentro. Passo entre os pontos, já costurei os 6 pontos, agora eu vou cortar o fio para arrematar. Vou voltar com esse fio pelo mesmo furo. Vou levar esse fiozinho lá para trás. E aqui atrás eu vou arrematar essas 2 pontas, tá? Pego aqui a primeira ponta e faço um nozinho para não soltar depois, tá? Aperto bem esse nozinho. Essa última ponta aqui também eu vou fazer um nozinho. Pronto, agora é só esconder por baixo dos pontos e cortar o excesso. Gente, olha que fofurice, a nossa rosa tem a função de tampa, olha, de aba da bolsa, olha que coisa mais linda. Agora eu vou costurar aqui, pessoal, um par de botão imantado. Já costurei os botões imantados, aproveitei também para costurar a minha etiqueta. Agora eu vou prender as argolas articuladas, essas medem 25 milímetros. E também a alça em corrente, que mede 1 metro. E a nossa belíssima bolsa com a mega rosa com ponto caranguejo está prontinha.
Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não deixou seu like, deixe agora para mim. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau e até o próximo vídeo.